Jair Bolsonaro achou uma ótima ideia ir para a eleição em Goiânia. O que já é uma puta de uma sacanagem. Ele deveria ter intervido e bancado que o PL ia apoiar o candidato que Caiado quisesse. Inclusive se fosse do PT. Óbvio que isso nunca aconteceria. Caiado é possivelmente o político que mais fez oposição ao PT na história desse país. Bolsonaro precisaria reencarnar para fazer a oposição que o Caiado fez. Enquanto o Bolsonaro era a base do Lula por 8 anos, Caiado era líder da oposição. Era das vozes mais potentes no Congresso de enfrentamento a um governo Lula, que não era o de agora com 30% de aprovação. Que não era o governo Dilma na merda com 5% de aprovação e sendo empichado. Era um governo com 80% de aprovação. E o Caiado estava lá na tribuna descendo pau nesse governo com 80% de aprovação. Apontando corrupção, denunciando mensalão, denunciando projetos autoritários, denunciando a política externa do governo. Enquanto isso, Bolsonaro estava votando com o governo na Câmara. Enquanto isso, Bolsonaro tentava emplacar aliados no governo. E o Caiado estava lá na oposição. Para voltar um pouquinho mais, anos 80, um jovem fazendeiro goiano, Ronaldo Caiado, funda a UDR, junto com vários outros proprietários rurais. O objetivo, enfrentar o MST no campo, no momento em que o MST iniciava uma política extremamente agressiva de invasão de terras. Num cenário ainda nebuloso, pré-constituinte, com a Constituinte rolando, com o direito de propriedade extremamente fragilizado, com um governo que, como era o caso do Sarney, extremamente fragilizado, sem condição de defender o agronegócio brasileiro, o agro se reuniu e se autoprotegeu, e se autodefendeu pela UDR. Quem estava na linha de frente? Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado foi candidato a presidente em 1989. Caiado já foi quase tudo nessa vida. Foi deputado federal, foi senador, é agora governador reeleito, com uma enxurrada de voto. Era o que faltava, basicamente, na carreira dele, ser governador do seu estado. E é uma liderança que não é respeitada só em Goiás. Traz o Caiado aqui em Santa Catarina e vai lotar qualquer evento que se faça com ele, porque o agro ama Caiado. O agro do Brasil inteiro. Ele é a figura que defende o agro politicamente muito antes de Bolsonaro botar a cabeça para fora. Muito antes de Bolsonaro incorporar essa defesa. Então o Bolsonaro mexeu com um setor que foi fundamental nas duas eleições, em 2018, quando ele vence, e em 2022. Que botou muita grana nas duas campanhas. Que botou outdoor em todo o país em 2018. Caiado não deve ser um mandato para Bolsonaro. Caiado não inventou que era de direita para surfar a onda bolsonarista, para fazer arminha. Caiado é de direita muito antes de ser modinha. Bolsonaro mexeu onde não deveria. É muito possível, muito possível que com a eleição de Donald Trump, Jair Bolsonaro recupere seus direitos. Dito isso, os erros de construção política que ele vem cometendo tendem a inviabilizar a candidatura dele à presidência da República em 26. A não ser que ele seja o único nome que possa derrotar Lula. Fora disso, e assim, o que as pesquisas dizem, e eu sei de pesquisa interna de gente graúda, é que na real hoje é o contrário. Ele é o candidato perfeito para devolver competitividade para o Lula. Se o candidato for Tarcísio, é checkmate. Se for Bolsonaro, o jogo reseta. Que aí vem a rejeição, aí vem um Kassab que não quer lidar com o louco, aí vem o MDB que não quer lidar com o louco. O MDB que o Ricardo Nunes falou lá em São Paulo, nosso líder maior, Tarcísio. Não é Jair Bolsonaro. E aí ele vai lá e faz essa merda com o Caiado. A milésima que ele faz com o aliado. É incrível a capacidade que Jair Bolsonaro tem de sacanear aliados. Eu quero, pra quem é de fora aqui de Santa Catarina, tem um prefeito nosso, ele inclusive tem alguma repercussão nacional. Tô falando do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Bolsonarista histórico, de primeira hora. Antipetista também desde sempre. Muito antes de Bolsonaro. Lá de 2004, quando ganhou a primeira eleição contra o PT em Chapecó, acabando com a hegemonia do PT em Chapecó, que durava 8 anos e tinha tudo para durar 12, 16. O PT cometeu erros sim, mas foi a competência do João na campanha que deu a vitória para a direita em Chapecó em 2004. Foi reeleito, derrotando o PT de novo, e na última eleição meteu 84% nas urnas. Entrem nas redes do João e vejam o que ele está falando. O João tá cansado do estilo porra louca do Bolsonaro. O João não aguenta mais a maluquice bolsonarista. Exatamente o que o Caiado falou em entrevista hoje. Tá todo mundo de saco cheio de vagabundo apontando dedinho. Ai, do jeito que você fala, você parece comunista. Ai, do jeito que você se veste, você parece comunista. Ai, porque você não mamou o mito, você parece comunista. Tá todo mundo de saco cheio.
Talvez essa com o Caiado tenha sido a gota d'água do Bolsonaro. Bater em moleque em rede social é fácil. Jogar o jogo do Zominha é um pouquinho mais difícil. Bolsonaro caminha para inviabilizar qualquer chance de candidatura presidencial dele em 2026. Hoje, o que está mais claro para ele, o que lhe resta mais claro, é apoiar Tarcísio Gomes de Freitas, que é leal a ele, que respeita a liderança dele e que conta com o respeito de todo mundo no campo da direita no Brasil. Porque não faz molecagem, que não faz rolo, que cumpre acordo. Porque estava lá o Nunes em crise no primeiro turno e o Bolsonaro mandando sinais confusos, que inclusive deram a entender em dado momento que ele poderia apoiar Pablo Marçal, e o Tarcísio estava firme com o Nunes. Estava indo em podcast dar a cara a tapa, dizendo que o Nunes era o candidato, que o Nunes ia ganhar, que o Nunes ia para o segundo turno, que o Nunes era o único que derrotava o Boulos. O Tarcísio bancou na hora ruim. Mostrou que é homem. Mostrou que tem decência. Mostrou que dá para fazer acordo com ele, que ele não trai. Fazer isso com o homem, daí o papo já é outro. Daí a conversa muda de figura, muda de tom, muda de situação. Bolsonaro enfiou a mão na cumbuca e tende a ter dedo arrancado nessa brincadeira em Goiânia.